3 casos de adolescentes que dispararam contra colegas em escolas. A gente viu no início da semana passada um caso aqui na Bahia, na cidade de Barreiras, onde, inclusive, uma cadeirante de 19 anos acabou morrendo nessa situação, nesse ataque. Em agosto, teve uma outra situação em Vitória, quando um aluno de 18 anos entrou na escola com um dispositivo de disparo de flechas, facas, garrafa de coquetel molotov, e nessa situação, graças a Deus, não teve nenhum ferido. E nessa semana, a gente viu a situação do Ceará, né, onde o adolescente foi acusado de utilizar de arma do próprio pai para poder, de um homem, na verdade, seria aí colecionador e atirador esportivo, para fazer esse ataque na escola, que acabou ferindo aí 3 adolescentes. Por isso, nessa semana, ou seja, muito casos, daquele tipo de situação que a gente achava que só acontecia fora daqui. A gente vai no Brasil, isso não acontece. É coisa dos Estados Unidos, mas no final das contas, já bateu a nossa porta e bem pertinho para a gente ficar aqui em Salvador, ali na cidade de Barreiras, para a gente tentar entender um pouquinho o que está acontecendo, se é possível. A gente bate um papo a partir de agora com o Danilo Cruz, psicólogo. Muito boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo mais uma vez ao 105. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Can, a equipe da Rádio Can, especialmente os ouvintes do programa 105 às 12. Maravilha estar aqui para falarmos desse tema tão importante, na verdade, Letícia. Verdade. Eu comentava aqui, né? Parecia uma coisa muito distante da gente. E aí, entre aspas, do dia para a noite, isso começou a ser uma realidade muito palpável. Será que a gente consegue entender por que essas situações estão acontecendo? Principalmente com adolescentes, com jovens, por que esses jovens estão tendo esse tipo de ação ou reação dentro aí das próprias unidades de ensino, que normalmente é um lugar onde eles passam grande parte da vida, né? É verdade. A gente não pode confundir, Letícia, a violência na escola com a violência da escola. Na verdade, a gente está falando a respeito de uma situação de violência que acontece na escola, que é, sim, uma expressão da violência social que nós vivemos hoje. Todo ato humano é um ato comunicativo e isso aí está servindo, de certo modo, de bandeira, né, de porta-bandeiras do problema social que nós vivemos hoje, a questão do Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, em que existe uma intolerância a aquele que é diferente, a chamada alteridade, né? As pessoas estão sendo cada vez mais compelidas à uniformidade. Quem for diferente acaba sendo vítima dessa violência, dessa baixa tolerância a essa alteridade. Então, a escola está manifestando algo que, na verdade, está no entorno dessa escola, em toda a comunidade. Nós temos visto isso e vivido isso no nosso dia a dia, e a sensação de apreensão que nós temos vivido ultimamente acaba sendo um indício de que realmente estamos diante de uma situação social que precisa de intervenção, no sentido de que a gente precisa de ações afirmativas para ajudar as pessoas a colocarem em palavras o que estão sentindo e não passarem ao ato, como está acontecendo, né? As pessoas estão indo às vias de fato em vez de dialogarem. E isso é uma coisa que a gente vê, na verdade, não só com os adolescentes, não só com esse público, a gente está trazendo um pouco para essas situações, porque elas ainda não saltam aos olhos, mas a gente tem tido situações cada vez mais extremistas, digamos assim, né? De pessoas que querem resolver as coisas ali, do modo mais agressivo possível, buscando aquela parte mais animal, eu diria, do ser humano, aquela parte que não é racional, aquela que não dialoga, que não conversa, que não aceita que o outro tem uma opinião diferente, né? As pessoas têm tido uma baixa tolerância à frustração, né? E isso acaba apontando para o fato de que, infelizmente, não estamos sendo muito efetivos em aumentar a inteligência emocional das pessoas. É preciso que as pessoas consigam aprender a lidar com suas emoções,
a lidar com a impulsividade e, portanto, também com a inconsequência, aprenderem a lidar com a empatia, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro, tudo isso dentro de um contexto de omissão, de negligência, uma crença na impunidade pode gerar comportamentos tão complexos quanto essa violência que ocorre nas escolas. Até que ponto a gente pode dizer que a gente está nessas situações por uma questão emocional, por uma questão psicológica, Danilo? Estamos diante de uma situação, de um fenômeno que se manifesta nos indivíduos, portanto também é psicológica, né, do mesmo modo que ela é antropológica, sociológica, que ela deve ser levada também em consideração com relação ao fato de que estamos em cidades muito cheias. Percebam que a maior parte desses atentados acontecem em cidades, não são ambientes rurais, acontecem pelas vias de adolescentes do sexo masculino, a sua grande maioria, a maioria adolescentes brancos, a maioria adolescentes com tendências a olhares fundamentalistas, a intolerância. É uma perspectiva que realmente está mostrando aí que a gente precisa cuidar da cultura, porque a cultura está adoecida. Há uma mentalidade a ser cuidada. Precisamos fomentar espaços de diálogo, fomentar aí, no caso, a presença de profissionais de saúde mental nas escolas, nas comunidades, nas associações de bairros, ajudar, inclusive, essas pessoas a colocarem para fora o que elas têm sentido, porque está parecendo uma panela de pressão que não foi devidamente aberta, né, Letícia? A gente vê que as coisas estão cada vez mais assustadoras. Quando você traz para mim esse perfil, e aí você fala que normalmente eles são meninos, são do gênero masculino e assim, até que ponto isso também pode contribuir, aí, poderia contribuir com essa situação, essa estrutura machista que a gente tem, onde homens não podem expressar sentimentos, onde eles são obrigados a pensar e agir de determinado modo. Olha aquele clássico, né? Homem não chora. A masculinidade tóxica tem um papel fundamental na construção desse fenômeno de violência social que a gente vive. Tem matado não somente as mulheres, mas também os homens, e de diversas maneiras. Uma das maneiras é essa, bastante ativa, mas também existem as mortes passivas dos homens que não buscam ajuda para cuidar de suas doenças, porque são estimulados a não procurarem ajuda de maneira alguma. Então, isso mostra que sim, você está perfeitamente correta. Esse machismo, essa masculinidade tóxica é um dos motivos pelos quais a gente ainda mantém essa baixa inteligência emocional e essa intolerância, essa baixa tolerância à frustração nos homens que, por exemplo, não conseguem ouvir um não de suas parceiras, de suas ex-parceiras. Então, sem dúvida alguma, isso misturado com uma autoestima baixa, uma sensação de autoeficácia baixa, uma fantasia de onipotência, a ideia de que eu posso tudo, eu vou fazer, já que ela não quer, eu vou matar ela, sabe? Essas falas, sem dúvida alguma, tem base nesse machismo que adoece cada vez mais nossa comunidade. Juntando-se a isso, ainda tem o fácil acesso às armas, aí já viu que isso não vai dar coisa certa, né? Verdade. Eu comentei essas duas coisas com você, Danilo. Primeiro, esse fácil acesso, né? Na situação aqui da Bahia, a gente viu que era o pai do rapaz que tinha arma em casa e que estava escondida, guardada embaixo do colchão, né? E, naturalmente, um esconderijo muito falho. E havia ali um intuito de que o adolescente não tivesse acesso. Na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo que está ouvindo aqui, deveria estar num lugar um pouquinho mais escondido, um pouquinho mais protegido. Normalmente a gente fala que quem tem arma tem que ter um cofre em casa, tem que ter um lugar exato para que possa armazenar e não esteja ali à disposição de qualquer um. Pelo menos esse seu filho dele foi para um ataque, pode ser ferido uma visita de uma outra criança. A gente viu até recentemente um caso de uma criança de 3 anos que conseguiu passar a arma do pai e atirou sem querer, naturalmente, no próprio irmão gêmeo. Então, eu acho que a gente poderia avançar um pouquinho nesse diálogo de acesso às armas, principalmente por um público que não tem uma noção tão grande disso, né? O adolescente ele está ali naquele período de formação,
ele ainda não tem um conhecimento, uma autonomia sobre todas as suas atitudes, é por isso que ele tem pais para serem responsáveis por ele. E aí eu também trago um outro questionamento, que é tentar entender por que isso tem acontecido exatamente no ambiente escolar. Por que os ataques eles não acontecem na rua, no pátio, dentro de casa? Será que o ambiente escolar tem sido gatilho de algum modo para esses adolescentes, né, circunstâncias que a gente citou ainda há pouco? Sim, pode. Primeiro, a comentar o que você falou anteriormente, que acho que é importante a gente lembrar a questão desse contexto de omissão e negligência. Esses pais precisam ser responsabilizados, eles tendo uma arma em casa, eles precisam ser extremamente responsabilizados, porque é óbvio que esse acesso aí não foi uma coisa falha, esse acesso aí não era para acontecer, então é preciso que haja uma responsabilização. Mas sim, a gente sabe que existe um contexto hoje em que as pessoas estão cada vez mais sensíveis ao impacto da relação com o outro. A gente precisa lembrar que bullying sempre existiu, sempre aconteceu. Eu posso até afirmar aqui que você, Letícia, deve ter visto situações de bullying na escola, talvez até sofrido, ou quiçá até mesmo sido uma das produtoras desse fenômeno. A gente sabe que isso acontece, agora hoje parece que as pessoas estão mais sensíveis à questão do bullying, apontando aí para isso que eu falei agora há pouco, dando o nome de baixa inteligência emocional. Então, estamos com índices de neuroticismo muito alto, o termo é um termo muito caro da psicologia, que vai trazer justamente a perspectiva de que nós temos uma certa sensibilidade em experienciar emoções negativas, como raiva, ansiedade, depressão, uma vulnerabilidade ao estresse e uma reatividade maior. As pessoas estão mais reativas. Então, precisamos abrir espaços de verbalização, espaços de diálogo, para que as pessoas aprendam a simbolizar e a lidar. O que acontece no contexto de psicoterapia, por exemplo, Letícia? É um momento que você vai ter a oportunidade não só de falar para o outro o que você está sentindo, mas também você vai ter um momento para se ouvir. E assim você se coloca no lugar do outro, e isso é interessantíssimo, e abrindo espaços de diálogo na comunidade, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas desenvolvam sua inteligência emocional de uma maneira muito mais clara, muito mais tranquila, de modo a lidar com frustração, a lidar com a diversidade, com a alteridade, saindo dessa fantasia de onipotência que a gente ainda vê muito fortemente nos nossos jovens. É isso aí, para quem está sintonizando agora na 353, nós estamos batendo um papo ao vivo com o psicólogo Danilo Cruz. A gente viu, né, nos últimos dias, última semana, situações em que vai ser atacado aí, escolas, no caso daqui da Bahia, inclusive, uma pessoa acabou morrendo em um desses ataques. A gente precisa entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Você fala sobre essa sensibilização que a gente tem hoje em dia mais do que tinha antes, já que o bullying ele sempre existiu. E muita gente diz que é um mimimi, né? A gente escuta muito isso nas redes sociais, a gente sempre tem um amigo ou outro que é um pouco mais fundamentalista, que acredita que isso, que como ele já passou, como nós, na nossa época, né? Ou já passamos, ou até já fizemos bullying com alguém, conseguimos passar por isso, supostamente sem ter nenhum grande problema. Quem passa por isso agora está ali criando um mimimi. Por que a gente está nesse processo mais sensível do que o que a gente vivia há 20, há 30, 40 anos atrás? Né? É uma tendência à polarização, né? A gente está vendo que estamos trazendo, importando a cultura norte-americana, que tem isso muito forte, né? Em dois aspectos. O aspecto do acesso fácil às armas, e especialmente esse aspecto aí da identificação, essa noção de identidade muito ferrenha que leva as pessoas, de certa maneira, a posicionamentos rígidos que, infelizmente, constroem essa barreira na convivência umas com as outras. A gente precisa lembrar que, acima de tudo, o respeito faz a diferença. É o respeito que não está sendo bem educado. Você vê que as famílias
não tem, infelizmente, fomentado o respeito às pessoas. Eu vejo isso na semana passada, a gente teve uma situação parecida com essa, semana um pouco antes da passada, tivemos aí um dia 27 de setembro, que as pessoas comemoram o Caruru de São Cosme e São Damião, e aí eu ouço uma pessoa dizer assim, não aceite essa bala não, que é do demônio. Essas falas, assim, Letícia, infelizmente, acabam trazendo posicionamentos que essa criança cresce achando que aquilo é do demônio e vai, obviamente, gerar uma intolerância com relação à fé do outro. Isso aí é só um exemplo para que a gente perceba como a gente ainda está completamente apegado a essas noções rígidas, a esses preconceitos rígidos que não levam em consideração que o outro tem direito a ser ele mesmo, o outro não tem que ser a mim, né? Então nós temos ainda uma visão muito narcisista de querer que o outro se transforme em mim, porque só assim eu me relaciono com ele. Para a gente poder finalizar, Danilo, como é que a gente percebe que a gente tem um adolescente, que a gente tem uma criança, que a gente tem um jovem dentro de casa, que pode estar passando por algum processo desse, de estar ali machucado, de estar criando uma certa revolta, que pode se tornar, inclusive, um desses jovens que cometem esse tipo de ataque? O que a gente tem que analisar? Como que a gente percebe? É preciso que a gente lembre, né, que é muito comum que esses jovens tenham uma crença nessa onipotência, como eu falei agora há pouco, a sensação, a fantasia de onipotência, de que eles podem tudo, e aí às vezes a gente vê como aconteceu em Suzano há alguns anos, os jovens se vestirem de uma determinada maneira para poderem praticar o seu crime, digamos assim, e aí eles vão tentar fantasiar nas suas cabeças que eles são personagens, são na verdade anti-heróis, a gente pode falar dessa forma, que vão efetivar alguma coisa. Então quando a gente vê que existe um apego muito grande a essas fantasias de onipotência, precisa a gente tomar muito cuidado. Essa tendência do neuroticismo que eu falei agora há pouco, dessa sensibilidade demasiada com a baixa tolerância à frustração, com a intolerância à diversidade, à alteridade. Uma pessoa que tem a dificuldade de verbalização demonstra tendências ao isolamento social, geralmente tem essa dificuldade de diálogo, de colocar em palavras e por isso passa ao ato, vai às vias de fato, né? E aí a gente vai também precisar ver se existe uma crença na impunidade, se existe uma tendência a uma impulsividade, a uma inconsequência, que isso acaba sendo indício de uma baixa inteligência emocional. E tudo isso aí aliado ao fácil acesso a armas, porque a gente vê que é muito mais comum que esse tipo de ataque aconteça com armas de fogo. E aí, colocado isso, que a gente ficando bastante atento a esses adolescentes em como eles interagem com os outros, que a gente leve a essas crianças e adolescentes um bom acesso a serviços de saúde mental. É imprescindível que eles tenham acompanhamentos, porque muito frequentemente esse tipo de acesso de raiva pode ter a ver com circunstâncias aí de transtornos mentais não tratados. Então, ter acesso a serviços de saúde mental pode fazer muita diferença. E parar de ter preconceito, achar que doença mental não existe, pelo amor de Deus, que a gente já está em 2022. Danilo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Letícia. Eu deixo um grande abraço para a comunidade e agradeço em nome da comunidade por um espaço como esse para falar sobre saúde mental. Grande abraço. A gente continua aqui o nosso 5. Vamos falar de esporte.